Amados irmãos, a igreja ela é uma obra de Deus. O Pai escolheu pessoas específicas para a salvação e Ele as entregou ao seu Filho amado, Jesus Cristo. O Filho, então, Ele deu a sua vida para redimir esses eleitos da escravidão de Satanás. E o Espírito Santo, então, por meio da palavra, opera a fé nas pessoas que são redimidas. Além disso, após a sua ascensão, o Filho, então, do seu trono celestial, ele reúne os crentes para fazerem parte da sua amada igreja. Então essa obra de reunir a igreja, ela é uma obra que continua ainda nos dias de hoje e será plenamente consumada no glorioso retorno de Jesus Cristo. Então, como sabe perfeito construtor, o Senhor ele edifica a casa espiritual conforme ensinado em 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Esta é a sua igreja. Ele está reunindo e ajustando cada uma das suas pedras vivas, que vem de todas as tribos, línguas, povos e nações, em todos os lugares da terra. E nós sabemos, irmãos, que numa construção há materiais que podem vir de diversas regiões. Uma porta pode vir de Curitiba, um revestimento pode vir da cidade de Campinas, uma iluminação pode vir de um fornecedor lá de Recife, e há alguns materiais que podem até mesmo vir de fora do país, de outras nações. Mas trazendo isso para a igreja. Cristo é quem reúne cada peça. E com perfeita sabedoria, então, ele edifica a sua igreja com pedras vivas, vindas de todas as regiões do Brasil e até mesmo de fora do nosso país. Mas nós, de nossa parte, nós gostaríamos de acompanhar de perto como ele organiza cada detalhe. Gostaríamos de saber onde estão os materiais hoje, até mesmo de compreender por que escolhe determinado fornecedor, mesmo quando aos nossos olhos pode parecer inadequado, e de entender plenamente os seus caminhos. Contudo, meus irmãos, jamais seremos capazes de sondar em toda a sua profundidade a sabedoria do mestre construtor. Nós somos apenas criaturas. Ele é o nosso Deus soberano, cuja sabedoria é infinita e cujos desígnios são perfeitos. Podemos apenas crer que sua obra continua até o dia da conclusão. Portanto, dizemos, no dia 21 do Senhor, com alegria e gratidão, que a igreja é, em grande parte, a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pode ser que alguém chegue à conclusão de que, em última análise, não faz tanta diferença em qual igreja devemos congregar. Seja nesta comunidade, a congregação reformada em Caraguatatuba, ou em qualquer outra igreja. Ou até mesmo aqueles que não participam de alguma igreja. Afinal, Jesus Cristo ele reúne os materiais para a edificação de sua casa espiritual a partir de toda e qualquer fonte que ele desejar. Porém, meus irmãos, tal conclusão está em clara contradição com o ensino das Escrituras. O Senhor, em sua soberania absoluta, e justamente por ser o supremo e sábio construtor, ele sempre requer que suas criaturas ajam de maneira responsável e obediente à sua palavra. Portanto, embora Cristo seja aquele que por sua graça e poder reúne e edifica a sua igreja, isso não elimina a responsabilidade que cada cristão tem de participar
fielmente da comunhão dos santos, submeter-se aos meios de graça e comprometer-se com a igreja visível que o Senhor estabeleceu no mundo. É precisamente essa responsabilidade humana diante de toda a obra soberana de Cristo, na reunião de sua igreja, que merece a nossa cuidadosa consideração nesta manhã. Então, por isso eu quero vos anunciar nesta manhã o Evangelho sobre o seguinte tema: Jesus Cristo nos responsabiliza pela igreja que frequentamos. Então é minha e sua responsabilidade frequentarmos. Nós veremos aqui o primeiro ponto sobre essa responsabilidade que temos. O segundo ponto, a obediência que Cristo busca. E o terceiro e último ponto, a consequência que se segue. Então nós temos as responsabilidades, meus irmãos. Deus soberano proferiu sua palavra de comando e o mundo surgiu instantaneamente, sem a nossa ajuda. Ao fazer isso, o Criador demonstrou sua majestade. Tão grande é a sua majestade que João Batista pôde dizer aos fariseus e saduceus que vieram a ele para serem batizados, que Deus foi capaz de suscitar filhos de Abraão a partir das pedras juntos do Jordão. Isso está em Mateus capítulo 3, verso 9. Então a implicação dessas palavras em relação à obra de Cristo, de reunir a igreja, é a seguinte: Ele é perfeitamente capaz de nos tratar como pedras mortas, desprovidas de qualquer responsabilidade. Ele simplesmente não precisa da nossa contribuição ou cooperação para completar a sua igreja. No entanto, Deus, em sua sabedoria, Ele concedeu à responsabilidade humana um papel fundamental em toda a vida, incluindo a obra de reunir a sua igreja. No sexto dia da criação, o Deus Trino consultou a si mesmo para fazer o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus, por sua vez, formou com as suas próprias mãos o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então esse ser vivente foi criado à imagem de Deus. Isto é, ele, diferentemente de uma pedra ou de um animal irracional, ele deveria refletir perante toda a criação algo da própria glória do seu Criador. Ele deveria espalhar não apenas os atributos divinos de Deus, como sua santidade, justiça, amor, ira, misericórdia, mas deveria também espalhar ou transmitir as suas ações no mundo. Então, assim como uma criança, em seu comportamento, revela algo de maneira como seus pais agem, a humanidade deveria, em sua vida e conduta, refletir ao mundo como Deus age e quem Ele é. Então o Senhor, Ele disse a Noé que um dia destruiria o mundo com o dilúvio. E então Noé deveria refletir o plano de Deus para as pessoas ao redor por meio de suas ações, especificamente construindo a arca. Em sua sabedoria, meus irmãos, então Deus desejou melhor, que seu plano soberano de destruir o mundo fosse refletido na terra através da conduta do homem Noé. Esse mesmo princípio se aplica à igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele está ocupado reunindo a sua igreja de todas as tribos, raças e povos da terra, reunindo todos aqueles que o Pai lhe deu. Na sua sabedoria, essa obra divina, a obra divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisa ser refletida na terra por meio das ações das pessoas. Portanto, assim como Jesus Cristo reúne, o seu povo deve então se reunir com Ele. Nós, por meio da nossa disposição em sermos reunidos, devemos mostrar ao mundo ao nosso redor que Cristo está de fato trabalhando arduamente para reunir a sua igreja.
Então, enquanto nós buscamos compreender a obra de Cristo, na reunião da igreja, aqui e agora, neste momento, deparamos com a imagem bíblica de um canteiro de obras. Cristo como construtor, edificando a casa espiritual, conforme ele diz em Pedro 2,5. É uma figura que nos é familiar, pois observamos ao longo da vida muitas construções sendo erguidas. Porém, meus irmãos, o ponto decorre da verdade de termos sido criados à imagem de Deus. Não somos peças inertes, como uma placa de gesso sem vida, à espera passiva de serem simplesmente instaladas. Antes, somos chamados a uma resposta ativa e responsável diante da obra de Deus. Pedras vivas, que devem ser edificadas no edifício de Cristo. Assim, não como meros objetos passivos do processo, mas participantes responsáveis, chamados a nos submeter ao Senhor da obra e a nos ajustarmos ao lugar que Ele, em sua sabedoria, nos designa dentro do seu templo espiritual. Então, visto que Cristo ele é o construtor, devemos construir junto com Ele, refletindo em nossa conduta o que Ele está fazendo. Nenhuma casa é edificada sem a participação de um construtor. Há projetos que vai desde o engenheiro até o ajudante geral. Às vezes precisamos de paisagista, precisamos de gesseiro, profissionais do drywall, eletricista, pintor. Numa construção também precisa de ferramentas específicas para o bom andamento da obra. Então veja, meus irmãos, quanta responsabilidade envolvida em uma obra. Essa é a nossa responsabilidade como criaturas criadas à imagem de Deus em relação à obra de Cristo de reunir a igreja. E é por isso que nós levamos tão a sério o culto, o ato de congregar e não somente de vir à igreja ao domingo, mas de viver de fato a vida da igreja. E sim, Deus nos tornou capazes de fazer aquilo para o qual fomos criados. Capazes, por assim dizer, de trabalharmos nesta grande obra, que é a edificação da sua santa igreja. Observe, meus irmãos, a referência de Gênesis 2, 7, onde diz sobre o homem se tornar um ser vivente. Porque Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. O ser humano então passou a viver de um modo singular. O homem passou a ser distinto das flores, dos animais, pois somente ele contém a imagem do seu Criador. No entanto, a humanidade, embora tenha recebido esse alto privilégio, caiu em pecado. E então, por isso, experimentou a morte espiritual. Como resultado, meus irmãos, perdemos a nossa capacidade de ser a imagem perfeita de Deus. Perdemos nossa capacidade de refletir para as criaturas ao nosso redor, tanto como Deus é, quanto o que Deus realmente está fazendo. Mas, aprove Deus, por meio do Espírito Santo, nos dar vida novamente em Jesus Cristo. E é por isso que Pedro pode nos descrever como pedras vivas. De fato, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Espírito nos deu vida, e por isso Pedro nos chama de pedras vivas. Nós estamos vivos e, portanto, capazes de sermos responsáveis, capazes de trabalhar com Deus naquilo que Ele está fazendo. Então, nenhuma desculpa, nenhum argumento pode justificar o fato de sermos parados. Então, como pedras vivas, como uma parede viva,
temos o dever de trabalhar com Cristo Jesus em sua obra de edificação da igreja. E isso significa concretamente que somos responsáveis por trabalhar para entrar na parede que Cristo está construindo. E novamente temos muitas perguntas aqui. Se a igreja é obra de Cristo, por que eu deveria trabalhar junto? Se Ele é o mestre construtor, Ele não precisa da minha cooperação para concluir o projeto. Então, por que eu deveria me empenhar com Ele neste projeto? E outra coisa, como eu faria isso? Então, enfatizar a minha responsabilidade não faz sentido. No entanto, meus irmãos, a Bíblia está repleta de mandamentos. Esses mandamentos existem exatamente porque Deus nos criou com o propósito de sermos a sua imagem, ou seja, Ele nos deu responsabilidade e sempre nos responsabiliza por fazer o que Ele exige. O Senhor, Ele nunca nos trata como uma pedra morta, como pedras sem vida. Nem mesmo quando se trata de sua obra de edificação da igreja. Então é verdade, jamais compreenderemos completamente a interação entre a sua soberania e a nossa responsabilidade. Em última análise, confrontamos-nos com o fato de que Cristo é Deus e nós somos apenas pessoas. Ele é totalmente soberano em tudo que faz, inclusive na formação da sua igreja. E certamente não precisa de nós. Porém, contudo, agrada-lhe usar a responsabilidade com a qual nos criou para realizar os seus objetivos. Visto que essa é a sua maneira de agir, não me cabe desafiá-lo. Em vez disso, devo aceitar com humildade que este é o método de operação que ele escolheu. Portanto, é a minha e a sua responsabilidade trabalhar com ele nesta obra. E assim, então, refletir para outros o que ele está fazendo. Se eu e você se recusar a cooperar com Cristo na sua obra, na obra da formação da igreja, estaremos simplesmente pecando contra o nosso Deus. Estaremos falhando em refletir o que Ele está fazendo. Este, como em qualquer outro pecado, é um pecado do qual nós precisamos nos arrepender. E tudo isso então nos leva a uma questão inevitável. Como exatamente devo cooperar com Cristo na obra de edificação da sua igreja? É fácil, meus irmãos, recorrer a imagens como pedras vivas, ou falar e sair da pilha de entulhos para se reunir à parede. Mas nós não somos materiais de construção. Somos pessoas reais diante de Deus. Então, como essa responsabilidade ela se expressa na prática? O que o Senhor realmente espera de cada um de nós? E aí, então, este é o segundo ponto. O Senhor, Ele busca, meus irmãos, a obediência. Para entendermos a responsabilidade que temos em relação à igreja. Então eu preciso deixar de lado, então, a analogia da construção agora e pedir a sua atenção para a analogia de um rebanho, que é o texto que nós lemos em João capítulo 10. Onde fala de um pastor que leva seu rebanho para a segurança do aprisco durante a noite, e pela manhã os conduz de volta para o pasto. A passagem também fala, meus irmãos, dos falsos pastores, chamados de estrangeiros, no versículo 5, ou até mesmo mercenário, no versículo 12, onde diz que esses abandonam as ovelhas diante do perigo. Se você quer ver uma forma de você identificar
Um pastor verdadeiro é naquela hora de dificuldade, ou naquela hora que a igreja está bem quebrada ou passando por uma luta. Os falsos abandonam. Por exemplo, há pastores que podem deixar uma congregação, uma igreja, porque o salário não está sendo suficiente, a igreja está passando por um momento difícil. Em vez de ele trabalhar em prol do rebanho, então ele recebe um outro chamado e vai para uma outra igreja. Ou quando pessoas estão passando por uma situação bem difícil, e que às vezes envolve até risco de vida, e ele simplesmente diz assim: isso é um problema seu. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, porém, é o bom pastor, que cuida perfeitamente de suas ovelhas a ponto de dar a própria vida por elas. É, portanto, para o bem das ovelhas que eles seguem, então, o bom pastor, e não um estranho ou um mercenário. Então, quanto à forma de discernir se aquele que a conduz hoje é de fato bom pastor e não um mercenário, o próprio ensino de Cristo é claro. As ovelhas conhecem a sua voz, a voz do pastor. E porque conhecem, então elas o seguem. Então nós reconhecemos a voz do bom pastor de que forma? De fato, vocês reconhecem a minha voz. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós reconhecemos a voz do bom pastor por meio da sua palavra. Foi por essa palavra que o Senhor criou todas as coisas. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de realizar o que Ele determina. Então Jesus Cristo falou, e o vento e o mar se acalmaram. Ele falou novamente, e Lázaro, que estava morto, ressuscitou. No dia de Pentecostes, Pedro proclamou a palavra e cerca de 3.000 pessoas creram e foram acrescentadas à igreja. Não é surpreendente, portanto, que a Escritura declare que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E por isso também Paulo exorta Timóteo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ao longo dos séculos, a igreja, meus irmãos, compreendeu que sua vocação essencial é proclamar essa palavra com fidelidade e diligência. Assim, confessamos que Cristo reúne os seus por meio da palavra e do Espírito. Mas hoje, em dia, muitos estão dando ênfase no Espírito. Especial no movimento pentecostal, dizem ser a igreja do Espírito Santo. E bem distante da doutrina de Cristo e da palavra. Mas o Senhor, Ele opera por meio da palavra e do Espírito. Por isso, então, o domingo 21 do Catecismo declara que Cristo, o Filho de Deus, pelo seu Espírito e pela sua palavra, Espírito e palavra, então reúne para si, dentro de todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna. Mas congregação, se o Senhor se agrada em reunir a sua igreja pela sua palavra, então o povo que Ele criou, a sua imagem, deve refletir essa realidade também em sua conduta. E como isso acontece, então? Simples. Se Ele reúne o seu povo por meio da palavra, então o povo de Deus tem o dever de aguçar os ouvidos e ouvir. E recusar-se a ouvir quando Deus fala, não reflete diante do mundo o que Deus está realizando. Não me entra muito na minha cabeça quando uma pessoa diz crer em Deus, mas não tem paciência de ouvir a palavra de Deus sendo proclamada fielmente. Ouve de tudo. Ouve piada, ouve história,
lê livros, mas não ouve pregação, não tem paciência para uma boa conversa doutrinária e teológica. Isso parece um peso. Mas nós devemos refletir isso. É por isso que o Senhor, ao longo das Escrituras, insiste repetidamente no chamado para que o seu povo escute, dê atenção e se incline à sua voz. Fechar os ouvidos quando Deus fala, ou ignorar, ou se afastar deliberadamente, não é uma atitude neutra. É uma forma de desobediência que requer arrependimento. Por isso não é comum, não é normal pessoas se afastarem da igreja, se afastarem dos irmãos, se afastarem do culto solene, onde nós ouvimos a palavra, onde nós escutamos a voz de Deus. E portanto aqui se apresenta uma decisão inevitável, que decorre da responsabilidade com a qual o Senhor nos criou. Faremos de fato questão de ouvir sempre que Ele falar? Essa é a desobediência que flui da nossa responsabilidade diante de Deus. Mas a decisão de ouvir implica uma segunda decisão. Não é possível ouvir o que alguém diz se não estivermos ao alcance da sua voz. Isso nos leva então à questão de onde Cristo está falando, isto é, onde podemos ouvi-lo. Em relação à obra de Cristo, na reunião da sua igreja, essa é uma questão crucial, pois ele reúne o seu povo precisamente por meio da sua palavra. Para nos ajudar a compreender essa questão, chamo a sua atenção novamente para João capítulo 10. Neste trecho, o Senhor Jesus Cristo diz que o pastor, de tempos em tempos, chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora do curral, onde passaram a noite para levá-las ao pasto durante o dia, conforme o verso 3. O pastor chama as ovelhas e elas ouvem a sua voz. Elas ouvem porque reconhecem a voz e respondem seguindo até o pasto para onde eles a conduz. Então o bom pastor, ele ascendeu aos céus e, portanto, sua voz pessoal não é mais ouvida na terra. Em seu lugar, então, ele nos deu a Bíblia e instrui pessoas específicas a proclamarem essa palavra no mundo de hoje. Soberanamente, graciosamente, então, Cristo do céu faz com que a sua voz ainda seja ouvida por meio da pregação da sua palavra. O Senhor está no céu, mas a sua voz ressoa aqui e agora. E Ele faz isso por meio da sua palavra, que Ele preservou. Mas onde essa voz do Senhor é ouvida em Caraguatatuba? Existem centenas de igrejas na cidade. E todas elas têm uma Bíblia no púlpito. E em algum momento alguém, cada igreja abrirá para ler e talvez explicar uma passagem. Isso faz de alguma igreja em Caraguatatuba um lugar razoável para ouvir a palavra de Cristo? A resposta para essa pergunta tem que ser não. E aqui vem a parte que alguns acham tanto radical, mas essa é a verdade. Pois nem todas as igrejas da cidade, de fato, pregam a palavra de Cristo. Há muitas em nossa cidade, de fato, em toda a nossa nação, que são chamadas a pregar a palavra de Cristo, mas que na verdade não a pregam. Em vez disso, em nome de Cristo, transmitem uma mensagem diferente da mensagem de Cristo. Tanto é verdade que João capítulo 10 fala de falsos pastores que são intitulados como mercenários. Então, para usar a linguagem de João 10, são estrangeiros ou mercenários. Palavra de Cristo, não do presbítero Kleber. Então, eis aqui a responsabilidade das ovelhas
É a obediência que Cristo exige. Depois de passarem a noite em segurança no aprisco, as ovelhas precisam agora discernir se aquele que as chama pela manhã é de fato o seu pastor ou se ele é um impostor. E agora isso requer uma decisão. Se for de fato o seu pastor que as chama, as ovelhas devem se levantar e segui-lo para o pasto do dia. Mas, se quem as chama for um estranho ou um empregado, elas não devem segui-lo. E isso para a sua própria segurança. Meus irmãos, levando essa analogia para a igreja, as ovelhas do Senhor precisam discernir se aqueles que as chamam é de fato um pastor fiel sob a liderança de Cristo ou um falso pastor. Alguém em quem não se pode confiar. O pastor fiel sob a liderança de Cristo falará as palavras de Cristo. As palavras desse pastor terão o sabor das Escrituras. Soarão como Cristo, conforme ele se revelou na Bíblia. O pastor fiel também falará, mas suas palavras não serão o falso pastor. Ele também falará, mas as suas palavras não serão de acordo com a Bíblia. Não soarão como as palavras de Cristo Jesus. E novamente eu digo, eis uma decisão que as ovelhas do Senhor precisam tomar. O que eu estou ouvindo é a voz do bom pastor ou é, na verdade, a voz de um impostor? O que você ouve na internet é a voz do bom pastor ou é um calça apertada, um coach da vida que está massageando o seu ego, alisando o seu pecado, te elogiando quando na verdade você deveria ser exortado? Então, quando se ouve a voz do bom pastor, as ovelhas têm o dever de segui-lo, de ouvi-lo, pois jamais convém desobedecer ou ignorá-lo. Desobedecer ou ignorá-lo não condiz com o seu modo de agir. Por outro lado, quando se ouve a voz de um impostor, as ovelhas têm o dever, para sua própria segurança, de ignorar este chamado e esperar pela voz do bom pastor. Essa é a simples consequência do fato de o bom pastor reunir a sua igreja por meio de sua palavra. Veja, a palavra deve estar sempre como um aspecto importante. O outro ponto é como ouvir a voz do bom pastor. Se você nem conhece a palavra. Aqui está então a questão crucial. Como saber qual é a voz do bom pastor? Existem aí centenas de púlpitos na cidade. O que significa que cada domingo centenas de vozes se elevam na cidade, chamando as ovelhas para segui-lo. A expectativa é que essas centenas de vozes conduzam as ovelhas a pastar nos ricos pastos da palavra de Deus. Mas, será que todas as fazem? Qual pastor você deve seguir? Então eu creio que a resposta seja óbvia. Se você deseja seguir o bom pastor, precisa então discernir se a voz que ouve chamando você tem de fato o mesmo som da própria voz do Senhor. Nessas circunstâncias, isso significa essa voz, essa pregação, ela é biblicamente fiel? Ou será que essa pregação, essa voz, distorce a Bíblia? Ou talvez até ignore alguma parte das Escrituras? Então há decisões a serem tomadas. E o fundamental para tomar uma decisão responsável é conhecer o nosso Salvador. E, portanto, saber como soa a sua voz. E para isso, meus irmãos e irmãs, isso requer um amplo conhecimento bíblico. Então veja como uma coisa está ligada à outra. É como o efeito dominó. Se você não ler a Bíblia, se você não conhecer, se você não ler bons livros para entender a Bíblia,
Se você não se esforçar, foi dito isso na quarta-feira aqui, porque o fato de você ser uma pessoa simples e não ter leitura, isso não exclui essa responsabilidade de se esforçar para entender mais e mais. Se você não fizer isso, você nunca vai identificar a voz do verdadeiro pastor. E aí, para você, sempre haverá aquela coisa. Qualquer igreja serve. No final, é tudo igreja. Está sem discernimento, sem direção. Não consegue reconhecer a voz do bom pastor, porque não conhece os princípios básicos da palavra de Deus. A voz do bom pastor, ela ressoa. E uma ovelha obediente ouve, entende e atende o chamado do bom pastor. Quando não se conhece a voz do bom pastor, segue qualquer estranho. Dá ouvido para qualquer vento de doutrina. Então, meus irmãos, é nossa responsabilidade. Visto que o Senhor reúne a sua igreja por meio de sua palavra, é imprescindível que o seu povo esteja em posição de julgar se a voz que ouve é de fato a sua voz. Um púlpito que transmite fielmente a essência das Escrituras é o lugar onde devo estar. Por outro lado, um púlpito que não comunica a verdade das Escrituras não é o lugar onde devo me sentar, simplesmente porque não devo seguir um mercenário, um estranho, por mais eloquente ou talentoso que ele possa parecer. Meus irmãos, certamente vocês conhecem ou já ouviram pessoas que falam bem melhor do que eu, do que João Nicolau, do que Pastor Dinho. E o ponto não é esse. Como eu sempre digo, falar até papagaio fala. Precisamos ter discernimento e saber se a mensagem que é transmitida do púlpito, ela é de fato a mensagem de Deus. E para isso a Bíblia precisa ser usada, precisa ser explanada, explicada, contextualizada. Não apenas ler versículos fora do seu contexto, citar e repetir, decorar e achar que isso é eloquência ou algo desse tipo, sabedoria. Não! O desafio ou a grande missão do pregador é estudar essa palavra, pregar, explicar e aplicar aos corações. É por isso que ao longo dos séculos a igreja sempre falou da pregação fiel da palavra como a primeira marca da igreja. Então, como saber da qual centenas da igreja da cidade é que você deve frequentar? Talvez você pensou em sair da igreja, falar, vou por uma outra igreja. A igreja é tudo a mesma coisa. Então Deus está falando com você. Você precisa observar o púlpito. Ou seja, precisa reconhecer a voz do bom pastor. Uma igreja que não abre as Escrituras fielmente. Uma igreja onde a pregação não soa como a própria Escritura. Uma igreja que ignora, distorce ou menospreza uma das partes das Escrituras. Não é uma assembleia para a qual o Senhor a chama. As pessoas que frequentam essa igreja podem até ser cristãos, muito decentes, até mesmo muito tementes a Deus. Mas o primeiro e principal critério para determinar a qual igreja devo ir se concentra no púlpito, em saber se o som que você ouve é de fato a voz do bom pastor. Sejamos francos. Se Cristo não está lá, se a voz que você ouve não é a sua voz, a voz do bom pastor, então você não deve estar lá. Pois não há segurança com o mercenário. Além disso, se Cristo não estiver presente, a sua presença não reflete o que Cristo está fazendo. A segunda marca historicamente usada para identificar a verdadeira igreja está diretamente ligada à primeira marca.
A segunda marca é o uso correto dos sacramentos. É, em certo sentido, a própria voz do bom pastor, agora, de forma visível. É o santo batismo, quando corretamente compreendido. Então, nada mais é do que a proclamação visível do Evangelho, a boa nova do vínculo de amor de Deus com pecadores indignos e a declaração do perdão dos pecados concedido em Cristo. Afinal, o que mais a água da lavagem representa, senão a purificação que não vem de nós mesmos, mas da graça de Deus? Da mesma forma também, meus irmãos, o segundo elemento, a ceia do Senhor, quando corretamente compreendida, nada mais é do que a boa nova do sacrifício de Cristo aplicada e proclamada a pecadores que não a merecem. Por que outra razão o pão partido e o cálice derramado seriam oferecidos aos fiéis, senão para anunciar de forma visível a graça do Evangelho? Então, no coração dos sacramentos está a voz do bom pastor. E onde essa voz é verdadeiramente ouvida, e neste caso também visivelmente proclamada, ali as ovelhas de Cristo desejam estar. Então, pregação e sacramentos. Mas também nós temos, historicamente, uma terceira marca que é usada para determinar a igreja para a qual alguém deve ir. Uma marca diretamente ligada à voz do bom pastor. Quando alguém segue o bom pastor para ouvir a sua voz, mas não obedece às suas admoestações e instruções, por exemplo, recusa-se a comer da pastagem para a qual o pastor conduz o rebanho, ou beber da fonte para a qual o pastor leva o rebanho, essa pessoa está, na verdade, desafiando o pastor, ou bom pastor. Tal conduta, meus irmãos, não reflete a imagem do pastor, e essa pessoa segue por costume ou superstição, e, portanto, não herdará os tesouros que acompanham a comunhão com Cristo Jesus. O amor por esse pecador perdido, e esse é o amor que Deus demonstrou em Cristo, exige que essa desobediência seja esclarecida para o pecador. E esse, meus irmãos, é o propósito da disciplina na igreja. Um outro ponto negligenciado pela grande parte daquilo que se diz igreja. Alguns vão dizer que isso não pode acontecer numa igreja. Que os pastores da igreja não podem afastá-lo da ceia, não pode discipliná-lo e até mesmo excluí-lo. Mas isso não é o ensino das Escrituras. Então, como então discernir em qual igreja deve estar? Qualquer um dos muitos púlpitos da cidade serviria? Não. Então há uma decisão a ser tomada. E nós somos responsáveis por essa decisão. Visto que o Senhor reúne a sua igreja e o faz por meio da sua palavra, o povo de Deus tem o dever de buscar estar onde essa palavra é fielmente proclamada, onde a voz do bom pastor pode ser claramente ouvida. Ao nos colocarmos onde a sua voz é fielmente proclamada e ao ouvirmos essa voz com humildade e submissão, tornamos-nos um testemunho vivo diante daqueles que nos cercam, de modo como o Senhor age em sua obra. Pois é pela sua palavra que ele reúne uma igreja para si. E agora nós veremos o terceiro e último ponto, a consequência que se segue disso. Para onde isso nos leva? Simples. Você e eu, e todo o povo de Deus, temos o dever de nos unirmos à igreja do Senhor, domingo após domingo. Unir-se não significa, antes de tudo, ter o seu nome apenas na lista de membros. Unir-se significa, antes de tudo, estar com o rebanho de Cristo, estar reunido. Ele está edificando a sua igreja e você vê algo disso
a cada domingo, quando os filhos do Senhor se reúnem ao redor da voz do bom pastor. É a sua obrigação e também a minha estar onde Cristo está falando. Unir-se ao rebanho reunido. Tradicionalmente, as pessoas reunidas neste prédio vêm aqui porque, bem, é aqui que os nossos pais nos trazem, é aqui que estão os nossos contatos, é aqui que nos sentimos confortáveis. Outras pessoas em outras igrejas da cidade frequentam suas igrejas exatamente pelos mesmos motivos. É o hábito delas, é onde estão os seus amigos, é a zona de conforto delas. Mas, meus irmãos, nenhum desses motivos se sustenta diante de Deus e, portanto, nenhum deles pode ser o motivo pelo qual você está aqui. Somos responsáveis por refletir a imagem de Deus. No ponto em questão, isso significa que precisamos estar onde Cristo está agindo, onde a voz do bom pastor é ouvida. Eu conheço, talvez você também conhece, pessoas que só reclamam da igreja. Dizem que não tem pastoreio, que a igreja é uma bagunça, que há casos de adultério que não é tratado, irmãos que não se falam com o outro, e a igreja é uma bagunça. Daí você pergunta, e por que você está lá? Por causa das amizades. Às vezes o argumento é, eu cresci lá. A minha vida está lá. Eu conheço todo mundo. A minha família toda é de lá. O que deve nos reunir é a voz do bom pastor. Não são as amizades. Eu tenho muitos amigos em outros lugares, em outras igrejas. Se eu fosse ver isso, usar esse critério, eu estaria lá até hoje. E de alguma forma sendo participante de toda essa corrupção e de toda a mentira que acontece nesse meio. Mas é preciso tomar uma decisão. Então a aplicação disso é a seguinte: se você que ouve deste púlpito não soa como a voz do bom pastor, você não deveria estar aqui. É a voz dele, é a palavra de que você precisa. Isso naturalmente impõe uma enorme obrigação ao pregador e também aos presbíteros. O pregador deve abrir as escrituras e abri-las com obediência, humildade, fidelidade e clareza. É claro que ele nunca o fará perfeitamente. Todo pregador nesta vida permanece uma criatura limitada e pecadora. Contudo, justamente por ser chamado para pregar a palavra, ele tem a obrigação perante Deus de fazer o máximo para transmiti-la com clareza e fidelidade e também no poder do Espírito Santo. E os presbíteros devem auxiliar o ministro nisso. Mais importante ainda, a congregação deve orar persistentemente pelo ministro para que ele receba discernimento, fidelidade e humildade para falar somente a palavra de Deus e nada mais do púlpito. Proferir palavras humanas, sejam elas de acordo com o gosto do pregador ou com o gosto dos ouvintes, é simplesmente desobediência ao bom pastor e não reflete a maneira como Cristo ele realiza a sua obra de reunir a igreja. Novamente, não convém abandonar este rebanho de Cristo para se juntar a algum outro rebanho na cidade. Até o dia da volta de Cristo, sem dúvida, haverá desavenças entre as ovelhas do rebanho de Cristo. Mas a tensão com outras ovelhas, meus irmãos, nunca é um motivo para abandonar o rebanho do Senhor. Visto que Cristo está edificando a sua igreja, precisamos edificar junto com Ele. E visto que Ele está edificando por meio da sua palavra, precisamos continuar ouvindo a sua voz e então continuar nos submetendo a tudo que Ele ordena. Abandonar o rebanho por causa das pessoas significa se afastar da voz do bom pastor.
Isso é simplesmente errado. Mas, Kleber, você acabou de falar de igrejas que têm problema, membros com outros membros, de irmãos com irmãos, parece que está sendo contraditório. Não. Se há esse problema, a Bíblia nos ensina e nós somos instruídos a ensinar a igreja, o irmão a buscar o outro irmão e se acertar com o irmão, a pedir perdão. Se isso ainda não acontece, então o conselho, os presbíteros intervêm e vai conversar com as duas partes para que chegue ali num acordo, num arrependimento, num pedido de perdão. Então haverá correção, haverá conserto. Mas usar como desculpa. Talvez você diga, presbítero, mas eu vou para outro lugar onde também ouço a voz do bom pastor. Afinal, não há como Cristo estar atuando apenas nesta igreja. Até parece que nós somos aqui uma seita, né? Exclusivistas. Que a salvação está apenas na nossa igreja. Não é isso. Meus irmãos, Cristo é certamente soberano e de fato livre para cultivar seus filhos aonde Ele quiser. E Ele é até capaz de fazer qualquer um de nós crescer mais nele em outro lugar. Isso é possível. Mas na sua soberania, o que Cristo é capaz de fazer jamais diminui a nossa responsabilidade. Entenda isso. Nossa responsabilidade hoje e sempre é estar onde Cristo fala ao seu povo domingo após domingo. E sabemos onde a sua voz é ouvida pela fidelidade com que as Escrituras são abertas, explicadas e também aplicadas. É possível que em seu julgamento pessoal você conclua que a voz de Cristo é proclamada com igual clareza na igreja da comunidade de Caraguatatuba ou também em outra congregação cristã fiel. Mas ainda assim é sábio e espiritualmente responsável buscar o discernimento e o conselho de irmãos maduros na fé antes de tomar uma decisão dessa natureza. Digo isso porque tem pessoas que simplesmente falam assim, ó, eu estou indo. Não teve a responsabilidade, o temor de procurar outros irmãos, conversar sobre isso, procurar o conselho da igreja. Meus irmãos, muito está em jogo. Para o seu próprio crescimento espiritual e para a edificação de sua família, é essencial estar em um lugar onde a palavra de Cristo seja pregada com pureza, clareza e fidelidade. Onde a voz do bom pastor possa ser ouvida sem distorção. Então Jesus Cristo reúne a sua igreja no mundo de hoje. E esse pensamento é tão empolgante e encorajador. Ele nos inclui na sua obra de construção da igreja, dando-nos um lugar na sua casa espiritual. Mais do que isso, Ele nos dá a responsabilidade de construir junto com Ele. Meus irmãos, olha que privilégio! Portanto, nós confessamos no dia do Senhor 21 do Catecismo que o Filho de Deus ele reúne uma igreja pela sua palavra. E nós refletimos essa obra maravilhosa do nosso Salvador, fazendo da nossa missão estar presente onde Ele atua. Muitas perguntas ainda permanecem. E grande parte da obra de Cristo na reunião de sua igreja pode, aos meus olhos, aos seus olhos, parecer incompleta, até mesmo misteriosa e até confusa. Contudo, meus irmãos, devemos compreender que nós não precisamos compreender todos os detalhes dos seus caminhos. O que nos cabe é acolher com reverência aquilo que Ele revelou em sua palavra, em humildade e obediência. Cooperar fielmente com a obra que Ele está realizando. E então chegará o dia que o grande edifício estará plenamente concluído. Cada pedra viva estará em seu lugar. Cada propósito divino terá sido perfeitamente cumprido e nada permanecerá obscuro. Então veremos com clareza a sabedoria, a beleza e a perfeição de tudo o que Cristo está fazendo. E ao contemplarmos a igreja consumada em glória,
Só nos restará uma resposta: cair aos seus pés em adoração e louvar eternamente o Cordeiro, que não perdeu nenhuma de suas ovelhas e edificou com poder e graça irresistíveis uma igreja perfeita para a glória de Deus. Amém.